Eu quero fazer uma pergunta para você neste dia. Você crê no Senhor Jesus? Você crê que Ele é o Filho de Deus enviado a essa terra para nos salvar? Para pagar todos os seus pecados? Você reconhece que é um pecador e precisa da salvação em Cristo Jesus? Oh, meu amado, minha amada, se você crê, glórias a Deus, porque a palavra do Senhor diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto dele entregar o teu filho para morrer por nós, para nos resgatar. Se você crê, eu acredito que você aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você aceitou, glórias a Deus, Ele é o Senhor da tua vida, você caminha com Jesus. Amém, glórias a Deus. Mas você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Eu conheço pessoas que me dizem assim, mas eu amo a Deus. Eu amo Jesus. Mas não se entregou a Ele. Mas eu creio em Deus. Certo? Você crê em Deus? Amém. Glórias a Deus. Já entregou sua vida a Ele? Você já fez esse convite para Ele entrar no seu coração? Você caminha com o Senhor? É isso que nós precisamos fazer. Eu tenho certeza que você ama a Deus, que você tem temor a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. E o único meio de nós chegarmos a Deus, nos unirmos novamente a Deus, nos reconciliarmos com Deus, é através da cruz do Calvário, da cruz de Cristo. É através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e cremos que Ele é o Filho de Deus enviado a essa terra para nos salvar e passamos a seguir o teu caminho, tudo o que Ele nos ensinou, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. A grande obra da cruz já foi feita há muitos anos, há mais de 2000 anos atrás. Nós não precisamos fazer sacrifício nenhum. Quem fez foi o Senhor Jesus no meu lugar e no seu lugar. Glórias a Deus, amém. A Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 10, conta a história de Cornélio. Ele, antes de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ele já era temente a Deus. E ele era um homem muito bom. A palavra diz que ele dava esmola aos pobres, que ele ajudava muitas pessoas. Mas um dia apareceu um anjo, enquanto ele estava na casa dele orando, apareceu um anjo, ele teve a visão de um anjo. O anjo então falou para ele que ele devia enviar alguns dos servos dele à casa de Pedro, o apóstolo Pedro, para que viesse na sua casa, porque o apóstolo Pedro tinha algo a dizer, a ensinar para ele. E ele então fez isso, mandou 2 dos teus servos até a casa de Pedro. Pedro veio com outros discípulos também. Eles pregaram a palavra de Deus para Cornélio. Eles fizeram com que Cornélio conhecesse ao Senhor Jesus, porque ele veio a esse mundo, porque ele precisou morrer em nosso lugar. E Cornélio e toda a sua família creram no Senhor Jesus. E a palavra diz, eles entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, aceitando ao Senhor como o seu Senhor e Salvador, e ali mesmo eles já foram batizados. Então você vê a importância, você dizer que ama a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu sei que Deus me ama, que Jesus me ama, sim, é verdade, mas há uma coisa que nos separa de Deus, que nos separa do Senhor, o pecado que há em nós. A nossa natureza pecaminosa, então nós precisamos ser lavados e remidos no sangue de Jesus. É quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Aí nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus. Maravilhoso isso, né? Então você vê que é importante, ainda que você faça muita caridade, que você ajuda muita pessoa, ainda que você seja uma pessoa, nossa, que todo mundo acha você uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bondosa, caridosa, glórias a Deus, porque você é desse jeito. Mas falta o mais importante, o Senhor Jesus. Você tem que aceitar o Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ele, ser lavado e remido no sangue de Jesus, porque é esse sangue que te lava de todo o pecado, que te aproxima de Deus, que te reconcilia com Deus.
Por isso que o nosso Senhor, o nosso Deus, nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus, aleluia. Amém, meu amado e minha amada. Procure conhecer mais o Senhor Jesus, entregue sua vida ao Senhor Jesus, se renda ao amor de Deus por você. Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai amado, Deus altíssimo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer, ó Pai amado, por tão grande salvação, Senhor. Obrigada, Pai, por esse amor tão grande. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que amor grandioso. Senhor, nós nunca vamos entender esse amor. O Senhor poderia ter acabado com tudo e criar outros povos, Senhor, que não iam te desobedecer, que iam fazer exatamente como o Senhor planejou, como o Senhor queria. Mas o Senhor é tão generoso, o Senhor é tão bondoso, tão amoroso, tão justo, que o Senhor não nos obriga. O Senhor nos dá o livre-arbítrio de aceitá-lo ou não, mas sabemos que o Senhor espera que nós seguimos o caminho certo, e o caminho é Jesus, o caminho que nos leva a Ti, Senhor, o caminho que nos garante uma eternidade ao Seu lado, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, contempla cada vida, Senhor, que está assistindo a esse vídeo, Pai. Aquelas vidas ainda que não te conhecem, Deus, que não conhecem o plano da salvação, Senhor. Elas precisam ser alcançadas, oh Pai. Por isso eu te peço, Deus, nos ajude a fazer o Teu ID, Senhor, para nós resgatarmos vida para o Teu reino, oh Pai. Em nome de Jesus, contempla essa pessoa, Senhor. Se ela ainda não te conhece, vai falando ao coração dela, Pai, aquilo que eu não consegui. Santo Espírito de Deus, entra no coração dessa pessoa. A Tua palavra diz que o Senhor testifica no nosso coração que somos filhos de Deus, que somos filhos do Altíssimo, quando aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós aceitamos o sacrifício da cruz. Pai amado, Pai querido, Pai santo, abençoa cada um, Senhor. Abençoa cada família que entrou nesse vida, cada família aqui representada. A essa pessoa que também está pedindo pela sua família, para que seja alcançada pela Tua palavra, pela salvação em Cristo Jesus. Pai amado, faz isso em nome de Jesus, ó Deus. Nós te clamamos, nós te pedimos, ó Pai, em nome santo do Senhor Jesus, que vida seja alcançada para o Seu reino, que sejam libertas, Pai. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos resgatou, nos tirando do reino das trevas e nos trazendo para o Seu reino de amor, para o Seu reino de luz, através do Teu Filho amado. Pai santo, Pai querido, mas muitos ainda não te conhecem. Só com a nossa palavra nós não convencemos ninguém, mas o Teu Santo Espírito convence. Essa pessoa que ela precisa do Senhor Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, alcance cada vida. Quantas mães, Senhor, estão servindo ao Senhor, mas os filhos não. Às vezes o esposo está, a esposa não. Ou às vezes ao contrário. Às vezes essa pessoa está tentando ganhar um familiar, um parente, um ente querido para o Senhor e não está conseguindo. Mas sabemos que o Teu Santo Espírito que testifica ao nosso coração, que nos convence que somos pecadores e precisamos do Senhor Jesus. Alcança essa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. E que essa pessoa se renda a Ti, Pai, e que ela se entregue ao Senhor e tenha o nome dela escrito no livro da vida, ao qual, Senhor, é a certeza de estarmos na eternidade contigo, Deus. Obrigada, Pai, por esse amor tão grande. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício na cruz. Nos ajude nesse dia, Pai. Abençoa cada um, Pai. Livra de todo mal. Dê-lhe um dia, uma tarde, uma noite, uma madrugada abençoada. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus.
Amém, meu amado e minha amada. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. E faça esse convite. Reconheça que você é um pecador e você precisa do Senhor Jesus. Que triste será partir dessa vida sem ter Jesus no teu coração, sem ter aceitado, sem ter entregado a tua vida ao Senhor. É só você crer e aceitar. É um presente de Deus para a tua vida. É um presente para você. É dom de Deus. A salvação vem do alto para você, para mim, para nós. Glórias a Deus por isso. Ao nosso Deus que nos amou tanto, mas tanto, a palavra diz, de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu amado, minha amada. Fique com Deus e que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe em nome de Jesus com pelo menos 5 pessoas. E Deus vai te abençoar grandemente. Sabe por quê? Você vai estar evangelizando. E Ele vai fazer aquilo que você precisa. Muitas vezes nós estamos pedindo algo, mas Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Creia no Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Beijo, fique com Deus.